Olá, meus amigos! Novamente eu, professor Valdemir, e mais um vídeo aí para o canal. E hoje eu quero falar sobre um assunto aí meio polêmico aí no meio religioso, que diz o seguinte, que a igreja não passará pela grande tribulação. Então o vídeo de hoje vai falar sobre a tribulação. A pergunta é, a igreja passará ou não passará pela grande tribulação? Na sua igreja aí, o que o pastor da sua igreja está ensinando? Geralmente está dizendo que a igreja não passa pela grande tribulação, correto? E eu digo para você e vou provar na Bíblia que a igreja vai passar sim pela grande tribulação, e eu vou ler o texto da Bíblia que diz que eles passaram pela grande tribulação, correto? Então muitos dizem aí que tem vários ensinos sobre isso aí, que a igreja ficará 7 anos aqui na terra e passará por uma grande tribulação, outros dizem que é 3 anos e meio, e assim por diante vai indo por aí, correto? E as pessoas estão acreditando, mas eu quero saber, esse ensinamento tem base bíblica? Então nós vamos ler aqui alguns textos da Bíblia, certo? E eu vou mostrar aqui então para você se houve perseguição e se vai haver perseguição sim sobre a igreja, correto? Vamos lá. Vamos começar com Abel e Caim. O justo já perseguiu, aliás, o ímpio perseguindo o justo, ou seja, Caim, que era do ímpio, já perseguiu o irmão dele, Abel, e acabou tirando a vida dele, ou seja, o ímpio já tirando a vida do justo. Desde que existiu gente sobre a terra, existiu perseguição ao povo de Deus, começando com Abel e Caim. Se você for para Abraão, você vai ver que Abraão teve 2 filhos lá. O primeiro filho de Abraão foi Ismael, que ele teve com Agar, que era uma egípcia, certo? Ismael foi o primeiro filho. Depois ele teve um filho com a própria esposa legítima dele, que foi Sara, certo? Então ele teve o filho dele ali, e Ismael então já começou perseguindo o filho legítimo de Abraão, Isaque, e eles tiveram que se separar. E no longo da história da humanidade, você vai ver quantas perseguições o povo de Deus foram perseguidos. A começar pelos profetas, todos eles foram, vamos dizer assim, morreram de morte trágica, perseguição, destruição de todos eles. Se você for para a época de Jesus, você vai ver que Jesus foi perseguido e morto na cruz. Os discípulos, todos eles foram mortos, certo? Com exceção de João, que escreveu o Apocalipse, que morreu de velhice, correto? Está na Bíblia também. Então, veja bem, todos eles foram perseguidos e mortos. E ao correr do longo da história, muitas perseguições sobre os cristãos. Eu vou dizer algumas delas aqui, ó. Jerusalém, no ano 70, quando o templo de Jerusalém foi destruído, um general romano chamado Tito destruiu o templo de Jerusalém, e ali foram mortos centenas e centenas de pessoas, certo? No ano 135 também um imperador romano também fez uma grande perseguição sobre a igreja, e houve uma grande dispersão dos cristãos. Depois você vai continuar estudando a Bíblia, você vai ver, ó, huguenotes, albigenses, valdenses, todos eles foram mortos e perseguidos por ímpios, que não gostavam dos cristãos. E toda a vida, vamos dizer assim, o cristão foi perseguido. E eu digo uma coisa para você, o mundo não gosta de crente, o mundo não gosta de cristão, ok? Então vamos lá. Professor, a igreja passa ou não passa? Passa pela grande tribulação, ou seja, eles vão passar por uma tribulação antes da volta de Jesus, correto? Então vamos lá. Eu vou ler aqui em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16 e 17, que diz assim, ó. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com a voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, ou seja, na volta de Jesus, os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. E aí no verso 17 ele diz assim, ó, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Correto? Aí vem a pergunta. Se os salvos que estavam mortos na vinda de Jesus, eles vão ressuscitar, e os vivos serão transformados, Paulo disse isso lá em 1 Coríntios capítulo 15, serão levados para o céu, se a tribulação é depois da volta de Jesus, aí eu faço uma pergunta para você. Os salvos vão estar no céu, os ímpios vão estar na terra. Aí eu pergunto, eu falei para você que desde o começo do mundo foi ímpio perseguindo cristão. Se os cristãos salvos vão estar no céu e só vai ter ímpio aqui, eu pergunto para você, quem vai perseguir quem?
Porque até hoje eu nunca vi, nunca li, se você tiver o texto, você deixa aí, de ímpios perseguindo ímpio. Por qual motivo? Porque na Bíblia tem ímpio perseguindo cristão. Se os salvos vão estar no céu, os ímpios vão estar na terra, quem vai perseguir quem? Por qual motivo? Deixa no comentário aí, pede ajuda para o seu pastor. Quero ver ele pôr um texto na Bíblia dizendo que os ímpios vão ser, que os ímpios vão perseguir os ímpios. E eu quero que ele coloque aí nos comentários o motivo, porque isso você não encontra na Bíblia. Toda a vida foi ímpio perseguindo cristão. Se os salvos vão estar no céu e os ímpios vão estar na terra, conforme está ensinado aí nas suas igrejas, me dá a resposta aí, deixa aí nos comentários. Certo? Agora vamos ver se a igreja passa ou não passa pela grande tribulação. Vamos para Apocalipse capítulo 7. Quando os líderes religiosos falam que a igreja não passará pela grande tribulação, sabe o que ele está pregando para você? Ele está pregando algo que você gosta de ouvir, ou seja, coisas agradáveis. Certo? Infelizmente, nas igrejas hoje, o povo vai lá para assistir coisas agradáveis. Eles não querem ouvir aquilo que realmente a Bíblia ensina. Apocalipse capítulo 7, versículo 9 diz assim, ó. Aqui está falando dos santos e os mártires. Depois destas coisas olhei e eis aqui uma multidão a qual ninguém podia contar, de todas as nações, tribos e povos e língua que estavam diante do trono e perante o Cordeiro, trajando vestes brancas e com palmas nas suas mãos. Tem um grupo religioso aí dizendo que só vai passar pela grande tribulação os 144 mil. A Bíblia já desmentiu eles aqui, ó. Ele diz assim, ó. Uma multidão a qual ninguém podia contar. Os 144 mil já está dizendo, é 144 mil, eles é contáveis. De todas as nações, tribos, povos e línguas que estavam diante do trono. Aqui tem povos de todas as nações do mundo, tribos, línguas, tinha de todos. O que eles estavam fazendo ali? Olha só, eles vieram ou não vieram da grande tribulação? Anota a passagem da Bíblia aí para você ver. Diz assim, ó, versículo 13. Um dos anciãos me falou dizendo, estes que estão vestidos de vestes brancas, quem são e de onde vieram? Certo? Versículo 14 ele diz assim, e eu disse-lhe, Senhor, tu sabes. E ele me disse, estes são os que vieram da grande tribulação. E lavaram as suas vestes e as branquearam no sangue do Cordeiro. Aquela grande multidão que estava diante do trono de Deus, o ancião diz que ele fez uma pergunta e o Senhor respondeu, estes são os que vieram da grande tribulação. Então, se o pastor da sua igreja, o líder da sua igreja, está dizendo que a igreja não passa pela grande tribulação, o recado que eu dou para ele é, vai estudar a Bíblia e deixar de falar bobeira que você está enganando sua igreja, pregando coisas que o povo quer ouvir. Você não tem que ir a um templo, a um culto, ouvir o que você realmente quer ouvir. Você tem que ouvir aquilo que a Bíblia tem para falar para você, ou seja, uma verdade. Certo? Então esses sermãos aí que ficam fazendo para agradar pessoas, me desculpe, não vai levar você a lugar nenhum a não ser enganação. Então veja bem, aqui a grande multidão vieram sim de uma grande tribulação. A igreja antes da volta de Jesus, ela vai ser sacudida, ela vai ser perseguida, certo? A Bíblia diz que vai separar o joio do trigo, a palha, vamos dizer assim, do trigo, correto? E aí vai ser peneirado e vamos ver quem vai ficar, quem realmente está do lado da verdade. Porque vai ter uma grande perseguição de morte? Vai. Tá na Bíblia? Tá, vou ler agora para você. Aqui, ó, Apocalipse 13. Apocalipse 13 fala de duas bestas. Uma que surgiu do mar e outra que surgiu da terra. Eu tenho 2 vídeos aqui no meu canal falando sobre isso aí. Depois você pode ir lá e assistir. E aqui no versículo 15 diz assim, ó. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Ó, faz que todos sejam mortos, correto? Tem perseguição ou não tem? Tem. Isso é antes da volta de Jesus ou é depois? É antes da volta de Jesus. Então veja bem, a besta que surgiu da terra vai fazer uma imagem da besta que surgiu do mar, ou seja, vamos dizer assim,
apoiar todas as suas doutrinas, os seus ensinamentos que é antibíblico. Então, a besta que surgiu da terra vai fazer uma imagem da besta que surgiu do mar e fazer que todos adorem a besta que surgiu do mar, correto? 2 vídeos eu tenho aí no meu canal, assista aí que você vai ver. Então, os que não adorar a imagem da besta vão ser perseguidos e mortos. E é antes da volta de Jesus. Então, meu amigo, a igreja passará sim por uma grande tribulação. Porque se a igreja não passar pela grande tribulação, quem vai passar? Os ímpios? Ímpio perseguindo ímpio? Deixa aí nos comentários. Eu quero ver onde que o líder da sua igreja vai arrumar uma passagem da Bíblia dizendo que ímpio vai perseguir ímpio. Eu desconheço. Correto? Eu espero você na próxima.